Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Respeita a Geografia. Nós iremos comentar a prova de História da SpaceX. Seja bem-vindo. Alguns recados. Primeiro, deixa o like, aquela coisa toda do YouTube, compartilhe e tal. Além disso, entre no nosso grupo de estudos, o Telegram. Se você quer cursos completos para a sua prova da SpaceX e outros concursos militares, conheça o Teorema Militar, o link está na descrição do vídeo. E se você quer geografia, vem estudar com a gente, nós temos um curso completo focado na nossa prova, o link também está na descrição do vídeo. Vamos aí, então, comentar sobre as questões da prova da SpaceX que ocorreram no dia de hoje. Nós vemos aí a primeira questão versando sobre a União Soviética e ele mencionava ali, na nossa questão, os líderes da União Soviética, tá? Nós tivemos ao longo da história do século XX, basicamente 7 líderes da União Soviética. No meu outro canal de Geografia, eu comentei uma aula sobre todos os líderes e as suas características, né? É um assunto importante que eventualmente aparece na prova, dessa vez aqui, mais uma vez, a nossa prova cobrando o tema de Guerra Fria. No caso, a gente vê aqui um esquema mostrando as lideranças da União Soviética. No caso, Stalin, o Khrushchev, que é o mais conhecido, nós tivemos um pequeno interregno ali de 3 dias, não é? Após a morte do Stalin, e aí assume o poder o Khrushchev, né? Khrushchev, enfim. E na sequência nós temos o Brezhnev, tudo bem? Que é esse quarto líder aí conhecido da União Soviética. Primeiro o Lenin, Stalin, aí vem o Khrushchev e depois o Brezhnev, né? É muito conhecida aí a doutrina Brezhnev, numa perspectiva de acirramento de tensões no contexto da geopolítica, mas ao mesmo tempo a gente está diante do que se compreende ali como coexistência pacífica, né? Pois bem, então a alternativa correta aqui só poderia ser a alternativa A, no caso aquela que versa sobre a Nikita Khrushchev e também o Brezhnev, conforme a gente vê aí na alternativa de letra A, tá? Na sequência, a nossa próxima questão tratou sobre o Brasil republicano. A nossa prova, então, conforme a gente pode bem constatar, trouxe para nós, né, a história do Brasil, 3 questões, versando cada uma sobre um dos temas, né, República e, no caso, Império e também colônia, tá? 3 questões de história do Brasil de maneira ampla, assim, uma questão sobre cada um desses períodos, né, de modo que a nossa prova focou muito mais na parte de história geral, tá? Então ele fala sobre o plano de metas aí do JK. O plano de metas tinha 30 metas em diversos setores da economia, tá? A serem desenvolvidos naquela perspectiva do chamado desenvolvimentismo, tudo bem? E no caso, a construção de Brasília é uma das metas que entra no projeto depois como meta síntese, porque o desenvolvimento da área da infraestrutura no Brasil, ou mesmo da urbanização e também da atividade agrícola e assim por diante, tudo isso vai ser sintetizado no projeto de construção de Brasília, tudo bem? Então é uma meta chamada meta síntese, que entra posteriormente ali ao projeto. Quando nós olhamos para a alternativa assertiva número 4, a gente consegue eliminar essa assertiva. Esta é uma questão difícil na minha avaliação da prova de história do Brasil, tá? Conforme a gente pode ver ali, sobre as metas lá do JK, ele diz ali na assertiva número 1, nos setores da indústria e de transportes foram implantadas novas fábricas de veículos, construídos cerca de 20 mil quilômetros de rodovias. Então, verdadeiro, assertiva número 1. Tanto é que você tem a política do rodoviarismo, tá certo? A instalação no Brasil de indústrias tais quais a Volkswagen, a Mercedes, não é a Ford, enfim, no contexto aí do governo JK, verdadeira, assertiva 1. 2. As metas nos setores de educação e de alimentação não foram alcançadas. É verdade, até hoje nós temos um país onde a questão da educação é um drama, né? Uma realidade bem complicada. Então, verdadeira. 3. No setor de energia, foram construídas 2 grandes usinas hidrelétricas, ambas em Minas Gerais, e a extração de petróleo cresceu em mais de 150%. Lembrando que em 1953 foi criada, né? Em 1953 foi criada a Petrobras no contexto do governo Vargas, tá? Então vai aumentar a produção de petróleo no Brasil, sim, né? A partir de então, de modo então que seriam verdadeiras a 1, a 2 e a 3. A 4 eu já havia dito que ela é falsa. Por quê? A construção de Brasília, conhecida como meta síntese, era uma das metas originais e não a verdade. Tudo bem? No caso, então, a assertiva número 4 é uma assertiva falsa, porque a Brasília não é meta original, de modo que seria a letra D de diamante aqui, ó. 1, 2 e 3 são as corretas, tá? Próxima questão. Sobre o nazifascismo. Ele pede que nós consideremos o que há em comum nas duas perspectivas doutrinas políticas, tá?
Tudo bem? Então, a questão 35 traz ali assertivas que são verdadeiras, tá? Mas ele quer o que é comum para as duas doutrinas. Basicamente é isso, não é? O nacionalismo é uma perspectiva, né, da assertiva número 1, que está presente tanto no nazismo quanto no fascismo, verdadeiro. Tá? Então, está presente nos dois. 2. Corporativismo. O Estado deve buscar a harmonização dos interesses do capital e do trabalho dentro dos quadros da corporação. Isso daqui é uma perspectiva muito mais do fascismo do que eventualmente do nazismo, tudo bem? Então é falsa a assertiva 2, porque isso é muito mais presente na perspectiva do fascismo não do nazismo, ok? Embora tenha a questão de presença de milícias armadas e polícia paramilitar nos dois, né? Só que a questão do corporativismo é algo que é muito mais afeito à Itália e não à Alemanha, tá? Embora isso daqui é algo que pode ser discutido, tá? Pode ser discutido, mas falsa aí eu consideraria assim. 3. Expansionismo, necessidade de domínio de territórios. No caso, o expansionismo é uma perspectiva da Alemanha, tudo bem? E não da Itália. A Itália expande o território, é verdade, só que não é uma perspectiva da doutrina do fascismo, tá? Então, falso. Agora, a ideia do chamado espaço vital é uma perspectiva do nazismo, de que é necessário expandir o Estado, tá? Perspectiva geopolítica notável na Alemanha, inclusive, que nos remonta ao Hatzel e depois Haushofer, que é o grande pensador ali da Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial, da formação do Terceiro Reich, enfim, né? Então, eles pensam essa perspectiva do expansionismo do território, enfim. No caso, isso não está presente no, como nós vamos dizer, né, na perspectiva do fascismo. Então, falsa, assertiva 3. Falsa porque não está nos dois, né? Tudo bem? 5. Anticomunismo, aí presente em ambos os cenários, tá? Tanto na Alemanha quanto na Itália, de modo que seriam verdadeiras aqui a 1 e a 4, levando-nos ao gabarito letra B de Bosque, tá? Próxima questão. Essa questão aqui bem específica, tratando dos grandes navegadores, tudo bem? Do século XVI, século XV, século XVI, tudo bem? Aqueles que deram uma volta ao mundo no século XVI, basicamente, tá? A gente tem que quem dá a volta ao mundo é o Fernando de Magalhães, que é notável ali como sendo o primeiro ali que conhece o Estreito de Magalhães, inclusive, tá? E o Francis Drake, né? Na sequência ali, que é o inglês. A alternativa E seria a alternativa correta. A gente vê até aqui no mapa que eu separei para nós observarmos as viagens do Magalhães, tá? E o famoso Estreito de Magalhães ali ao sul da América do Sul, tá? Ele descobre a passagem, é difícil descobrir essa passagem, né? Mas ao sul você tem um chamado Cabo Horn, enfim, certo? Depois a viagem de Francis Drake, tá? Que passa por regiões muito parecidas, embora ele vai mais ao sul em relação ao Cabo Horn, enfim, não é quando comparado com o Magalhães. Tudo bem? O Magalhães descobre a passagem e o Francis Drake, né, navega, vai mais ao sul, passa pelo estreito, não é? Vai mais ao sul, enfim, depois segue para o norte e acaba fazendo a viagem aí, tá? Então a assertiva aqui seria a alternativa aí. A questão 37. O conjunto de práticas econômicas adotadas pelos reis europeus tal no século XVI, né, entre os séculos XV e XVI, é a perspectiva que ele traz como característica o protecionismo, industrialismo, colonialismo. Essa perspectiva é a do mercantilismo, tá, gente? Alternativa E, a alternativa correta, o mercantilismo como prática que tem o protecionismo e o colonialismo. Não é a questão do antigo regime. O antigo regime é basicamente a perspectiva política do absolutismo. O capitalismo é uma doutrina econômica que ganha força no século XVIII, XIX, né? E precede, de certa maneira, o mercantilismo em relação ao capitalismo, ok? Então, seria a alternativa, qual que é aqui? E de escola, tá? Na sequência, aí a gente tem uma questão tratando sobre características da segunda revolução industrial. Ele fala sobre segunda revolução industrial. O texto, né, menciona lá a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Agora ele fala assim, na chamada terceira revolução industrial, tudo bem? Na chamada primeira revolução industrial, que ocorre ali entre os séculos 18 e 19, tá? Qual que é a questão? Pessoal, a primeira revolução industrial é na Inglaterra, a indústria têxtil, o desenvolvimento de máquinas a vapor, tá certo? O uso de carvão como fonte de energia. O petróleo é a segunda revolução industrial, por exemplo, tá? Então, a alternativa correta seria ali a alternativa E,
tudo bem? No caso ali, aperfeiçoamento e utilização de máquinas a vapor. O primeiro motor, a gente tem um motor a vapor e só depois o motor a combustão interna, tá certo? E a princípio o carvão e depois o petróleo, tá? Primeira evolução e segunda evolução, alternativa E, alternativa correta. Questão 39. Essa questão me pareceu mais difícil, né? Por a questão do Brasil, a questão versando sobre a União Ibérica e a invasão holandesa. Novamente aqui ele quis mencionar com a gente sobre as características da primeira invasão holandesa no Brasil e da segunda invasão holandesa no Brasil, tá? No caso, a primeira invasão holandesa no Brasil, 1624, na Bahia, e ali é muito notável o uso de emboscadas contra a presença holandesa, né, em Salvador, tá? E a expulsão em Salvador muito rápido, assim, em relação à segunda invasão, que é no Pernambuco, os holandeses, né, em 1630. Só que quando eles invadem o Nordeste, na região do Pernambuco, os holandeses ficam aqui 30 anos, né? 30 anos não, menos, né? Entre 30 e 54, né? Eles vão ser expulsos a partir da chamada insurreição pernambucana, tá? Enfim, e ele quer que nós assinalemos o que tem em comum entre elas. Diz ali, ó, bem organizadas e equipadas, não é, por uma luta equilibrada? Não é bem organizado nem luta equilibrada, né? Falso. Liderados por Domingos Fernandes Calabar, não, esse aqui é o traidor, né, inclusive, que ajuda os holandeses, tudo bem, falso. Ele só participa de uma das intervenções aqui no Brasil dos holandeses. C, que impediam a expansão da ocupação utilizando táticas de guerrilha e emboscada. Isso daqui me parece, né, a mais correta aqui nessa questão, embora seja muito notável na invasão de Salvador, a questão das emboscadas, tá, das guerrilhas, porque no contexto ali do Nordeste e no Pernambuco, na segunda invasão, a guerra foi muito mais intensa. Tanto é que, segundo se discute muito, vai nascer o Exército do Brasil ali, com a junção das três raças, não é? Enfim, Henrique Dias, por exemplo, aquela coisa. Mas, né, a questão da emboscada está presente nas duas. Tudo bem? Quando ele fala na D, que por questões culturais não aceitaram a colaboração de indígenas negros, não tem cabimento isso, né? Não faz sentido. Aliás, a formação do exército ali das três, né, raças do Brasil, entre aspas, digamos, né, que já foi um tema muito mais discutido no Brasil como origem do exército brasileiro, enfim. A formação do exército do Brasil a partir da presença do indígena, do negro e também do branco, enfim, né? Então, falsa, alternativa D. E no movimento que ficou conhecido como insurreição pernambucana, no caso a insurreição pernambucana é na segunda invasão, não na primeira, então falsa aí, de modo que seria a C a correta, tá? A questão 40 me pareceu mais fácil aqui, porque ele traz pra gente duas frases que são bem conhecidas, embora a frase mais conhecida ainda seja aquela de que os fins justificam os meios, né? Essa frase é do Nicolau Maquiavel, tá? Que seria, portanto, aí a alternativa A, tudo bem? Ele fala sobre teóricos do absolutismo, né, da formação do Estado forte. O Maquiavel é quem tem essa frase: os fins justificam os meios. O fim político acima de qualquer coisa, de qualquer moralidade, assim por diante. Okay? Frase muito utilizada, inclusive, para fazer críticas a certas posições políticas, por aí, enfim. Tá? Então, alternativa A. Próxima questão, 41. A gente vê... Desculpem aqui. Questão também bem objetiva, tratando sobre a Guerra do Falklands, ou também conhecida como Guerra de Malvinas, entre 1982 ali, tudo bem? Então, em 1982 nós tivemos uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Seria a alternativa aí, tá? Até hoje a Argentina questiona que as ilhas são deles e não dos ingleses, tá? Questão 42. No início do século XX, a população do Rio de Janeiro enfrentava sérios problemas sociais, saneamento, frequentes, epidemias, tal. Não é? Aqui ele está se referindo, nessa questão, justamente, como chama ali, em 1904, a revolta da vacina. Tudo bem? No caso, o objetivo da revolta da vacina era combater a varíola, alternativa B de Bosque. Tudo bem? Não era a peste bubônica, nem a gripe espanhola, embora o presidente Rodrigues Alves morre de peste, né, de gripe espanhola, tá? Mas o foco era justamente a varíola, tudo bem? Que desencadeou, em decorrência da má informação às populações sobre a vacinação, enfim, desencadeou toda uma revolta contra a vacinação, enfim, tá? Então, seria a alternativa B. Próxima questão, sobre essa questão na minha avaliação, a mais difícil da prova, como um todo, porque ela queria, de maneira bem específica ali, o desenvolvimento
como nós vamos dizer, né? Do Barão de Mauá, Barão de Mauá não, né? Desculpem, Barão de Mauá tem a ver com a questão da diplomacia, da formação de fronteiras e assim por diante, já no final do século XIX. Ali é o Barão Duque de Caxias, né? O Barão de Caxias, não é? Que a princípio a gente tem que ele vai galgando títulos nobres ao longo da sua carreira, tudo bem? E quando que eventualmente ele consegue o primeiro título ali, tá certo? Que é quando em 1840 41, 42, ele vai participar do combate no Maranhão da Balaiada, tá certo? E aí, a alternativa C seria a alternativa correta, tudo bem? Derrotar os revoltosos e recuperar a vila, cidade de Caxias, no Maranhão, durante a Balaiada, tá? O Duque de Caxias é muito conhecido pela sua atuação, melhor dizendo, né? Na Guerra do Paraguai, quando ele já vai, né, ao galgar mais cargos ali nessa questão de não é cargo exatamente, né, mas são títulos nobiliárquicos, né, e ele consegue ali o primeiro título, né, salvo engano, que é esse de Duque de Caxias, nesse contexto ali do Maranhão, tá? Conhecido como Duque de Caxias, mas a princípio não é Barão de Caxias, né? E a questão 44, falando sobre colônias de exploração e povoamento. As colônias de exploração e povoamento são discussões hoje muito questionadas, né, na história, mas a gente analisa aí que a região norte dos Estados Unidos seria a região de colônia de povoamento e a região sul, colônia de exploração. Ele quer que nós assinalemos, respectivamente, não é, da colônia de exploração, que é sul, e da colônia de povoamento, que é a região norte, lá, alternativa A. Tudo bem? Questão bem fácil essa também, número 44. Então, no mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal, divulgue também o conteúdo das pessoas que estudam aí para a prova da SpaceX e vem estudar com a gente, tanto no Teorema Militar, bem como em Geografia, o nosso curso de Geografia, quem é nosso aluno sabe a qualidade e comprometimento. No mais é isso, respeito a Geografia. Reiterando, né, os links estão na descrição do vídeo. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.